Tempo de casa não garante performance, bebê. Quando um líder mantém alguém em uma posição estratégica sem entrega real, ele não está tomando uma decisão isolada. Ele está definindo, sabe o quê? Um padrão cultural da empresa. A cultura, ela não é construída por um discurso, ela é construída por consistência entre o que se fala e o que se tolera. Quando alguém permanece em um cargo sem capacidade compatível, gente, o problema não é só a execução, é decisão. Os cargos estratégicos, eles não existem para operar, eles existem para interpretar cenário, para priorizar e tomar decisões que direcionam o futuro da empresa, o futuro da equipe. Empresas familiares maduras, elas entendem isso. Elas não descartam pessoas de confiança. Elas reposicionam essas pessoas, colocam essas pessoas onde elas realmente agregam valor. O risco de manter gestores antigos. Qual é o risco de manter um gestor ou uma equipe muito antiga e essas pessoas não evoluírem? Qual é o impacto disso? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, fica aqui. Existe um erro silencioso que trava o crescimento de muitas empresas. E ele normalmente vem disfarçado de lealdade. Sabe o que é? É quando o dono mantém gestores antigos. Não pela competência atual, mas apenas pela história que eles têm na empresa ou até mesmo por dívida emocional. Deixa eu ser direto com você. Tempo de casa não garante performance, bebê. É muito importante deixar claro uma coisa. O problema não é ter pessoas antigas na empresa. Muito pelo contrário. Em empresas familiares, por exemplo, pessoas de confiança são um ativo valioso. O problema começa quando essas pessoas param de evoluir, mas continuam ocupando posições estratégicas de gestão. Elas param de estudar, param de se atualizar, param de se preparar, né? Ou seja, elas não estão prontas ou preparadas para a complexidade que a empresa atingiu. E mesmo assim elas continuam o quê? Decidindo. A questão é que o empresário ele sabe disso, só que ele não age. Porque existe uma confiança, existe uma história, existe até uma gratidão. E a questão é que a empresa ela não cresce baseada na confiança do passado. Ela cresce baseada na competência do presente. Então eu quero te dar aqui 3 fenômenos que acontecem ou que vão acontecer se você reter pessoas com esse perfil à frente dos departamentos da sua empresa. Fenômeno número 1, erosão da cultura de performance. Vai ruir. Quando um líder mantém alguém em uma posição estratégica sem entrega real, ele não está tomando uma decisão isolada. Ele está definindo, sabe o quê? Um padrão cultural da empresa. A cultura ela não é construída por um discurso, ela é construída por consistência entre o que se fala e o que se tolera. E quando as pessoas da empresa percebem que resultado não é critério, né? Evolução não é exigida e permanência está ligada a vínculo, elas entendem rapidamente qual é o jogo que está sendo jogado ali. Então, os profissionais mais competentes, por exemplo, começam a questionar. Pô, será que vale a pena realmente eu performar aqui nessa empresa? Será que vale a pena eu construir uma carreira nesse lugar? E a resposta muitas vezes é não. Ou eles reduzem o nível para se adaptar ao ambiente, ou eles saem para lugares onde a performance é reconhecida. E aí acontece o pior cenário possível. A empresa não percebe, mas começa a perder seus melhores talentos silenciosamente. E, gente, vamos lá. Empresa que perde gente boa por causa da cultura não está estável. Ela está em declínio lento. Fenômeno número 2, distorção da estrutura de decisão. Quando alguém permanece em um cargo sem capacidade compatível, gente, o problema não é só a execução, é decisão. Os cargos estratégicos, eles não existem para operar. Eles existem para interpretar cenário, para priorizar e tomar decisões que direcionam o futuro da empresa, o futuro da equipe. E quando essa pessoa que está ali naquele cargo estratégico não evolui, ela começa, primeiro, evitar decisões complexas porque ela não tem capacidade analítica para decidir ali. Simplificar problemas que exigem profundidade ou pior, tomar decisões baseadas em experiências passadas, ignorando o novo contexto. Então a empresa ela entra numa espécie de desalinhamento estratégico. Ela cresce em algumas áreas e trava em outras. E aí começa a perder o quê? Consistência, o que é algo muito importante nos dias de hoje. Então não é a operação que quebra uma empresa, são as decisões medianas, repetidas ao longo de muito tempo, presos ao passado.
E fenômeno número 3, bloqueio da evolução organizacional. Esse é um problema sério. Toda empresa, ela precisa evoluir em ciclos. Novos desafios exigem novas competências. Só que quando as posições chaves da empresa, elas estão ocupadas por pessoas que não evoluem junto, a empresa ela perde a capacidade de se reinventar. Então, novas ideias não entram, novas práticas não são adotadas, novos talentos não encontram espaço ali naquela cultura. Existe uma barreira invisível. E a estrutura ela já está ocupada, só que ela não está evoluindo. E isso cria um dos cenários mais perigosos para uma empresa. A empresa continua operando, continua faturando, mas ela para de evoluir, ela para de crescer. E empresa que não evolui não precisa de crise para quebrar. Ela se torna irrelevante com o tempo. Então, olha só que coisa delicada isso. No final das contas, o que vai acontecer? O problema nunca foi, não é só ter pessoas antigas na empresa. O problema é manter pessoas na função errada para o momento atual do negócio. Confiança é sim algo muito valioso. História importa sim. Lealdade tem muito peso. Mas nenhuma dessas coisas substitui competência. Empresas familiares maduras, elas entendem isso. Elas não descartam pessoas de confiança. Elas reposicionam essas pessoas, colocam essas pessoas onde elas realmente agregam valor. Em um conselho de administração, por exemplo, num nível mais estratégico, e elas deixam a operação ali, a gerência, nas mãos de quem tem capacidade, energia e preparo para executar. Então esse é um movimento que separa as empresas que travam daquelas que continuam crescendo. No final, gente, a grande questão é a seguinte, é sobre tomar decisões difíceis. Para garantir o futuro de uma empresa, e que o futuro dessa empresa seja muito melhor do que o passado, você vai ter que tomar decisões corajosas.